Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse dia 3 de junho de 2024, nessa segunda-feira, dia de São Carlos Louvanga e companheiros. Aqui nos diz, nos anos de 1885 a 1887, uma centena de cristãos, entre os quais alguns anglicanos, foram vítimas de perseguição em Uganda. Carlos Lwanga foi exemplo para os seus 12 companheiros, alguns deles recém-batizados e muitos jovens, todos felizes em associar seu sacrifício àquele de Cristo. Kampala, 3 de junho de 1886. Outros sofreram martírio em datas diferentes. Carlos e os 21 companheiros foram os primeiros mártires da África Negra. E o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um largar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o seu filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuravam prender Jesus, pois compreenderam que haviam contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante de Jesus estão as autoridades que serão responsáveis pela sua paixão e morte, que são os fariseus, doutores da lei, os anciãos, gente do mundo da religião, da economia, da política, da ideologia. E Jesus conta essa parábola. Alguns dizem que a parábola se refere à história da salvação, os profetas maiores e menores que foram espancados, rejeitados, condenados, até o momento que Deus manda o seu próprio filho, o seu próprio filho também passa pelo mesmo sofrimento. Então o que nós temos? Nós temos um dono de uma vinha que prepara muito bem, faz um lagar, faz uma torre de segurança, planta, ele arrenda, tudo pronto. Os agricultores não têm que plantar, não têm que construir uma torre de guarda, um lagar. Ele deixa tudo pronto e organizado. Só precisam acompanhar, entregar o fruto na hora certa. Eles não precisam preparar a terra, eles não precisam plantar, está tudo preparado, tudo feito. O dono, ele é muito caprichoso, ele é muito cuidadoso, zeloso, pensou em tudo e confiou a eles e viajou. Arrendou a esses agricultores e viajou. Só que como fez tudo, há um momento da colheita. O momento da colheita é aquele que ele começa a mandar os seus empregados. Uns são espancados, outros mortos, espancados, outros mortos. Até chega um momento que ele toma a decisão de mandar o seu próprio filho querido. O filho é querido. E aí
Pronto, a ganância deles é tão grande, ó, esse é o herdeiro, vamos matá-lo que a herança será nossa. Mas eles não têm direito da herança porque eles não são da família. Eles são agricultores que arrendaram aquela terra toda pronta só para esperar para poder colher e tem essa mentalidade. É a mentalidade que nós temos às vezes. Vamos eliminar Jesus Cristo, que o mundo será nosso, né? Vamos eliminar a igreja, a religião, que o mundo será nosso. Nós somos herdeiros. Vamos eliminar a fé, que o mundo será nosso. E aí nós temos todo esse drama, essa angústia e essa confusão dessa ganância humana que a gente pensa que é dono do mundo. A gente pensa que sabe de tudo. A gente pensa que é dono da verdade. E quem não está de acordo comigo, a gente tem que eliminar. Era o que um grande poeta brincava dizendo, existem dois tipos de gente no mundo. Os que concordam comigo e os que estão equivocados. Achava interessante isso, né? Existem só dois tipos de gente no mundo. Os que concordam comigo que estão certos, os que discordam de mim estão equivocados, estão enganados. No Evangelho nós temos isso, a história de salvação é isso, todos os profetas foram rejeitados. João Batista, o último profeta, foi rejeitado. Jesus também foi rejeitado. E é o preço que faz isso, é aquilo que realmente o Sinédrio não existe mais, né? Os fariseus não existem mais. Não tem importância nenhuma no mundo. Deus acabou acabando com todo aquele mundo e colocando isso na mão dos apóstolos, colocando isso na mão da igreja. Se a igreja não produzir frutos e não entregar os frutos na hora certa, a gente corre o risco de ter o mesmo destino. Se a igreja não for testemunho, não dar exemplo, se a igreja não trabalhar para que as coisas funcionem, nós teremos o mesmo destino. Viu? O mundo está assim. Havia uma provisão de que a igreja, o catolicismo no Brasil até 2030, nós não seríamos mais a grande quantidade não seria mais o país mais católico do mundo, pelo contrário, os evangélicos seriam mais do que a gente. Em questões de prática, os evangélicos são muito mais do que a gente, né? Em questão de atitude, prática, de celebração, os evangélicos são muito mais do que a gente. A gente ainda reza pouco, a gente ainda tem muita dificuldade, a gente celebra a missa mal, né? Os padres pregam mal, os bispos pregam mal. A gente tem que melhorar isso, a gente tem que aprender a rezar um pouco mais, se preparar um pouco mais. A gente fala muita coisa que ninguém entende, a gente fala muita coisa que ninguém entende. Por isso nem sempre nós queremos devolver os frutos para Deus, a gente quer ficar com eles, a gente quer tomar posse das coisas de Deus, quer tomar posse do mundo de Deus, e Deus vai reprovando a gente. Deus reprovou fariseus, doutores da lei, anciãos, colocou o mundo religioso não mais nas mãos de um povo, de uma nação, de uma raça, mas colocou agora o mundo religioso nas mãos do cristianismo e da igreja, para que a gente possa produzir frutos, porque os frutos pertencem a Deus, não são nossos, não é mérito nosso. Não é à toa que a Bíblia sempre diz: os primeiros serão os últimos. Se você quer ser grande, seja um servo. Se você quer ser importante para Deus, seja aquele que doa a vida para o bem do próximo. Se você quer ter uma atitude que agrade a Deus, lava os pés dos outros. Isso sempre faz bem, sempre nos ajuda. Nossa busca é sempre essa. No finalzinho eles percebem que Jesus está falando deles. Eles são esses que vivem reprovando, atacando e matando aqueles que Deus envia. Eles têm uma atitude de querer matar Jesus, mas têm medo da multidão. A hora de Jesus não chegou. Mas a consciência é sempre essa: como que nós tratamos aqueles que Deus nos envia? Como que a humanidade, o mundo, trata aqueles que Deus nos envia? Nós vivemos num mundo tecnológico, de muitas informações, mas isso não nos deu sabedoria e nem equilíbrio. Isso não nos deu capacidade de diálogo. Isso não nos deu capacidade de escuta. Pelo contrário, a gente está cada vez mais difícil escutar e a gente está falando demais. E a gente fala demais mesmo. Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço. Até mais.